Em Rust, geralmente, as funções recebem seus dados através de parâmetros. Mas e se a própria função for um parâmetro? Ou então também, e se a própria função precisar de ver os dados as quais pertencem ao escopo em que ela está inserido? Este é o tema de hoje aqui no vídeo de Rust, onde a gente vai aprender como usar closures em Rust, que é algo equivalente a funções anônimas, por exemplo, no C++, ou funções lambda no Python ou em outras linguagens, que é basicamente você programar no paradigma funcional da linguagem Rust. Então fica comigo aqui até o final que você vai aprender como usar esse recurso aqui no Rust, e já aproveitando para pedir a sua curtida, seu compartilhamento, sua inscrição no canal, comenta aí qualquer coisa, mesmo que não tenha dúvida, só manda um alô, um obrigado, qualquer coisa aí que me ajuda a me motivar a fazer mais vídeos como este, tá bom? Então, vamos começar. Indo lá para o livro de Rush que a gente está usando, closures. Então, closures são funções anônimas que você pode salvar em uma variável ou passar como argumento para outras funções. Você pode criar a closure em um lugar e então chamar essa closure em outro lugar para que ela se avalie em um diferente contexto. Então, diferente de funções em si, a closure pode capturar valores de fora do escopo em que elas estão definidos. A gente vai demonstrar como essas características do closure funcionam para permitir que você reuse o comportamento da função em diferentes cenários. Então, capturando o ambiente. Primeiro, vamos examinar como a gente pode usar closures para capturar valores do ambiente que ele está definido para um uso posterior. Aqui nesse cenário, de vez em quando, a nossa empresa de camisetas doa, né, dá uma edição limitada de uma camiseta a alguém que está na lista de e-mails de uma promoção. Pessoas que estão nessa mailing list, né, nessa lista de e-mails, podem opcionalmente adicionar qual sua cor favorita ao perfil, e se a pessoa escolhida para ganhar essa camisa grátis tem a sua cor favorita definida lá no perfil, ela vai ganhar uma cor dessa ela vai ganhar uma camisa dessa cor. Mas se a pessoa não especificou a sua cor favorita, então ela vai receber qualquer cor que a companhia tiver mais frequente lá, maior quantidade lá. Então, existem diversas maneiras de implementar esse simples algoritmo, né? Mas para este exemplo, a gente vai fazer um enum chamado shirt color, né? Cor da camiseta, que vai ter apenas as variantes vermelho e azul, limitando o número de cores, né? Disponível apenas por simplicidade, né? Claro. A gente vai representar o inventório da companhia, ou seja, o que a companhia tem, né? Por uma struct chamada inventory, que tem campos chamado shirt, que é nada mais nada menos que um vetor desses enumerators shirt colors, né? Então vai ser um vetor que contém azul, azul, vermelho, vermelho, né? E assim por diante. Representando então as cores que estão no depósito. Vai ter um método chamado giveaway, definido nessa struct inventory, na implementação dele, que vai receber uma cor preferencial opcional dessa lista grátis para o vencedor, e então vai retornar a cor que essa pessoa vai ganhar. O setup então é mostrado aqui na listagem 13.1. Então vamos ao código, né? Ele definiu aqui um enum shirt color. Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouco. Ele definiu aqui um enum shirt color, que tem red e blue. Ele usa debug, né, para poder printar. O partial echo para você poder comparar. O copy e o clone. A gente vai ver mais adiante por quê. O struct inventory em si, né, que tem uma lista de camisetas, né, que é nada mais nada menos que é um vetor desses shirt colors. A implementação do inventory tem duas funções, uma giveaway e uma most stocked. A giveaway, então, é a função que vai que vai doar, né, a camiseta, digamos assim. Ela vai receber uma preferência do usuário, qual cor que o usuário prefere, né, ou seja, uma option de uma shirt color, e vai devolver também uma shirt color. Então, ela vai pegar esse option aqui, vai usar um unwrap or else, ou seja, ela vai simplesmente devolver a própria cor que foi passada como parâmetro. Se a preferência do cara é um azul, vai devolver um azul aqui. Se for um vermelho, vai devolver um vermelho aqui. Se não,
Se não for passado nada aqui, se for passado um none, né? Porque lembrando que a gente viu na aula de options, né? O options ele tem uma variante que é sum ou none, né? O sum é o algo em si e o none é quando não tem nada, né? Então, se não for passado nada, ele vai chamar isso aqui que está aqui dentro. Isso aqui é uma closure. Ele está passando uma closure como parâmetro para essa função unwrap or else. Como o nome diz, unwrap or else, o else nesse caso vai executar esse código aqui. Que no caso vai ser uma chamada para essa outra função, chamada mostStocked, que é uma função que retorna a cor da camiseta que mais tem dentro do estoque, né? Então ela vai fazer um contador para o número de vermelhos, número de azuis, começar em zero, vai fazer um loop, né, entre essas camisetas, e a cada vez que ele parar numa camiseta, ele vai ver se for vermelha, aumenta o contador de vermelho, se for azul, aumenta o contador de azul, assim por diante, no final ele vê qual que tem mais e retorna essa cor aqui. Então é isso tudo que o inventório faz. Ele dá uma camisa e ele também diz qual que é a cor de camisa que mais tem no estoque. Por último, nosso programinha aqui, ele vai declarar o inventório tendo um vetor com 3 camisetas, né? Uma blue, outra red, outra blue, né? Então tem 2 camisetas azuis e uma vermelha. Ele vai declarar uma preferência sendo uma cor vermelha para o usuário, vai chamar a giveaway, passando essa preferência, e vai printar aqui a preferência desse usuário, né? E depois printar o que ele ganha de prêmio desse sorteiozinho. Depois ele vai fazer uma outra preferência de um outro usuário, que é nenhuma. Vai mais uma vez chamar o giveaway, né? Vai sortear para essa preferência aqui nenhuma e vai dizer aqui que o usuário que tem essa preferência nenhuma vai receber tal. Então vamos executar isso aqui. Acho que vocês já sabem o que vai acontecer, né? Eu estava fazendo uns testes antes de gravar, deixa eu mover esse aqui. Esse código main aqui já está todo alterado do que está lá, né? Então, touch main.rs, voltar aqui, vou colar esse código e vou cargo run. Então ele fala, o usuário com a preferência red, ele recebe red, e o usuário com preferência nenhuma, ele recebe um blue. Por que ele recebe um blue? Porque como a gente viu que a gente declarou o inventório tendo 2 camisetas azuis e uma camiseta vermelha, então faz sentido que ele retorne vermelho aqui. Bom, essa parte aqui eu não vou ler porque ele basicamente explica o que eu já falei antes de rodar o código, né? Um aspecto interessante aqui é que a gente passou o closure que chama o most stocked, né? O closure é a função anônima na instância do inventório. A biblioteca padrão não precisa saber nada sobre o inventório ou a shared color, a struct ou o enumerator que a gente definiu ou a lógica que a gente quer usar nesse cenário. A closure captura uma referência imutável do inventório, da instância do inventório e passa para o código especificado no unwrap or else. As funções no entanto, né, elas não são capazes de capturar o ambiente. Então é por isso que aqui dentro desse giveaway a gente consegue executar. A gente tem referência desse self aqui dentro, porque aqui dentro isso aqui é uma outra função. Isso aqui não é um valor em si. O que está aqui dentro sendo executado é uma outra função separada, só que é uma função anônima, uma função, né, sem nome. E funções, a princípio, elas não têm referências do que está lá fora, né? Por exemplo, essa userpref aqui, essa função giveaway, ela só sabe o que é o userpref porque eu passei para ela no giveaway o que é o userpref. Se eu tivesse uma outra variável qualquer aqui, essa giveaway não teria acesso a essa variável, mas não é o que acontece com a closure. A closure ela pega todas as variáveis que estão no escopo onde ela foi definida. E no caso, onde que ela foi definida? Dentro da função giveaway. E a função giveaway, ela tem essa referência do self, ela tem user preference também. Se eu quisesse usar alguma coisa com user preference aqui dentro, eu poderia também, porque ela tem esse acesso. Então, inferindo e anotando os tipos da closure, né? Existem
mais diferenças entre as funções e as closures. As closures não geralmente requerem que você anote os tipos dos parâmetros. Anotar dizer explicitar, né, o tipo do parâmetro. Né? Tipo assim, você declara uma variável let u igual a 32. Você está declarando uma variável que chama u, que tem o valor 32, então ele já infere que o tipo é um inteiro, né? Isso é não anotar, né? Agora eu poderia passar esse u32 junto aqui, e eu estaria dizendo que o tipo de dado é um unsigned de 32 bits, com o valor 32 também, né? Então, as closures geralmente não precisam que você anote os tipos do parâmetro ou o tipo do retorno, assim como as funções. Então, a gente declara uma função, tipo essa giveaway, a gente diz para ela que ela vai receber uma variável de um certo tipo, por exemplo, esse aqui é o tipo option shirt color, e vai retornar também um certo tipo, né, que é esse tipo do enumerator, e assim por diante. Anotações de tipo são requeridas em funções porque os tipos são partes explícitas da interface exposta aos usuários. Então, as funções que a gente escreve, ela vai ser exposta para algum usuário usar da funcionalidade da função. Né? Então, o usuário precisa saber o que ele precisa passar lá dentro. Definir essa interface rigidamente é importante para garantir que que todo mundo, né, concorde em quais tipos de valores a função usa e retorna. As closures, né, funções anônimas, no entanto, não são usadas como uma interface exposta como dessa maneira. Né? A gente não expõe umas closures, né? A gente não cria, por exemplo, uma lib que exporta uma closure. Faz muito sentido isso. A lib exportaria funções. Então, começando aqui de novo a frase. As closures, no entanto, elas não são usadas como uma interface de exposição como dessa maneira. Elas são armazenadas em variáveis. E elas são usadas sem nomenclatura e sem nomeá-las, né, portanto anônimas, e então expondo elas aos usuários da nossa lib. As closures são tipicamente pequenas e relevantes apenas dentro de um contexto pequeno, ao invés de em qualquer cenário arbitrário. Dentro desses contextos limitados, o compilador consegue inferir o tipo dos parâmetros e o tipo de retorno, similar de como ele é capaz de inferir os tipos da maioria das variáveis. Então, existem raros casos onde onde o compilador precisa de uma anotação da closure também, né? Ou seja, de dizer que a variável closure é uma closure, né? Mas são casos raros, como ele diz aqui. Deve mostrar mais à frente, né? E assim como variáveis, a gente pode adicionar anotações de tipos. Se a gente quer aumentar a explicidade, né? Não sei se a tradução seria essa. A explicidade e clareza no, ao custo de ser mais verboso do que necessário, né? Ao custo de escrever mais do que necessário. Anotar os tipos de um closure se pareceria tipo como a definição mostrada na 13.2. Então, nesse exemplo, a gente está definindo uma closure e armazenando ela em uma variável, ao invés de definir a closure no ponto que a gente passa ela como um argumento, como a gente fez lá na 13.1, onde a gente passou uma closure naquele método unwrap or else. Né? A gente declarou a closure dentro do próprio parâmetro que foi passado. Então, aqui ele declara uma variável let expensive closure igual a essa sintaxe doidona aqui. Então, é um num entre esses pipes aqui, né, essas barras retas. Ela retorna um U32 e esse aqui é o corpo dessa função. Então, o que isso aqui significa? Isso aqui significa que esse num é um parâmetro que essa closure recebe e ela retorna o U32. Né? Ele faz um exemplo em bobo aqui, né, calculando devagar, dorme por 2 segundos e retorna o próprio número passado. Né? Mas essa é a ideia. Está mostrando como você definiria de forma explícita, né, de forma mais verborrágica, digamos assim, como que seria esse retorno. Mas, por exemplo, isso aqui já poderia ser emitido, já poderia ser omitido, na verdade, esse retorno U32, porque como a gente está retornando o num, o compilador já sabe que o retorno é U32, não precisaria escrever isso aqui.
Com o tipo de anotação adicionado, a sintaxe da closure se parece mais similar com a sintaxe de função, e é bem similar mesmo, só muda que o nome não está antes do igual, né? E os parâmetros, no caso da função, está entre parênteses e não esse barra reta aqui. Aqui a gente define uma função que adiciona um aos seus parâmetros e uma closure que tem o mesmo comportamento para comparação. Aqui embaixo que ele está falando, né? Não aqui em cima. A gente adicionou alguns espaços para destacar partes relevantes. Isso ilustra como a sintaxe do closure é similar à sintaxe de função, exceto pelo uso das pipes, né, que são essas barras retas, e a quantidade de sintaxe é opcional. Então essa aqui é como a gente fazia antes. A gente adicionava uma função chamada add1, né? Função que adiciona 1, recebe um número x, retorna x mais 1. Qual que é o tipo de retorno? É um U32. E o tipo de entrada é um U32 também, um unsigned de 32 bits. Isso aqui seria uma função anônima, né, uma closure. Você repara que já está declarando uma variável. Isso aqui é uma variável cujo valor é uma função anônima. Da mesma maneira, ela recebe um U32, retorna um U32 e qual que é esse U32? É x mais 1. E essa última aqui seria uma forma mais enxuta possível de se declarar a closure. Ou seja, os parâmetros que ela recebe é um x e retorna um x mais 1. Não precisa nem dizer que é um número, esse x aqui. Isso já é, esse já é inferido, né, pelo compilador. E pelas vezes que você chama essa closure. Então, a primeira linha mostra uma definição de uma função, e a segunda linha mostra uma closure totalmente anotada, né? Anotada em todos os lugares que dá. Na terceira linha, a gente removeu o tipo da anotação da closure, da definição da closure, né? A gente só não define mais os tipos aqui, que são opcionais, porque... não, desculpa. E na quarta linha a gente removeu os brackets, né? Essas chaves, que são opcionais porque a closure tem apenas uma expressão. Como ela executa apenas como ela executa apenas uma instrução, ela não precisa ficar cercada por chaves. Diferente dessa outra closure aqui em cima, né, que ela executa 3 instruções. Né? Primeiro um print, depois dorme, depois retorna um número. Né? Nesse caso, não tem jeito, você teria mesmo que usar as chaves para definir a closure. Então, isso aqui são todas definições válidas que vão produzir o mesmo comportamento que elas, quando elas forem chamadas, né? Esse add1 versão 3 e versão 4 requerem que a closure seja evaluada para ser capaz de compilar, porque os tipos vão ser inferidos através do seu uso. Né? Então, você precisa usar ela para o compilador deixar você, né, definir ela. Isso é similar, por exemplo, ao let v igual ao new vetor, precisando de ou você anotar o tipo ou o tipo dos valores, ou então você inserir algum valor no vec, no rush, para que o rush seja capaz de saber do que se trata esse vetor. Você não pode simplesmente declarar um vetor assim, sem nada, porque ele não sabe se vai ser um vetor de inteiros, se vai ser um vetor, né, de, sei lá, de strings. Então você precisaria ou de fazer um vetor já passando o tipo aqui entre aqueles maior ou igual lá, né, aquelas barrinhas retas, ou então você declara um vetor adicionando valores dos quais tem um certo tipo, aí o compilador sabe qual tipo que é. Então, para a definição de closure, o compilador vai inferir um tipo concreto para cada um dos seus parâmetros e para seu tipo de retorno. Por exemplo, a listagem 13.13 mostra a definição de um pequeno closure que apenas retorna o valor que ele recebe como parâmetro. Essa closure não é muito útil, né, exceto pelo propósito desse exemplo. Note que a gente não adicionou nenhum tipo de anotação na definição, porque não tem, por não ter tipo de anotação, a gente pode chamar a closure com qualquer tipo, como que a gente fez aqui, passando uma string na primeira vez, e então se a gente tentar chamar o exemplo closure de novo com um inteiro, a gente vai ter um erro. Então ele declara uma closure que recebe um x, retorna esse x, ele chama
a closure com a string, né, para receber uma string aqui, e depois com um inteiro. Então, isso aqui vai dar um erro, né? O compilador vai dar um erro e vai dizer para a gente que o erro é do tipo mismatched types. Por quê? A partir do momento que você chama pela primeira vez essa closure como string, o compilador vai inferir para o resto do programa que a example closure vai sempre receber uma string. Entendeu o que significa então essa questão do inferir, por você não precisar então especificar o tipo? Ele mostra aqui, ó, let n example closure 5, essa linha aqui. Estava esperando uma string, encontrou um inteiro. Então os argumentos dessa função estão incorretos. Aí ele esperava isso porque a closure foi antes chamada com um argumento do tipo string, que é nessa linha aqui. Ele até aponta lá. Essas mensagens de erros do Rush são lindas, né? Se comparar com o C++. E ele dá um exemplo aqui de como você poderia resolver, né? Ele dá uma sugestão, nem sempre é o ideal, mas talvez você queira dizer isso, né? Você quer chamar o simple convertido para string, né? Aí ficaria de acordo com o que a closure espera. Então ele explica isso aqui. Então, capturando referências ou movendo a posse. Agora fica a parte mais interessante e útil das closures. Então, as closures podem capturar valores do seu ambiente em três maneiras, que diretamente mapeiam a três maneiras que as funções podem receber parâmetros, como a gente viu anteriormente lá no capítulo de posse, né, o capítulo 4. Então, é o empréstimo imutável, borrowing, né, immutably, o empréstimo mutável, ou então tomando posse em si do objeto. A closure vai decidir qual desses vai ser usado baseado no que o corpo da função faz. Então, dependendo do que a função faz, ele vai decidir, não, esse valor de fora eu preciso prestar mutavelmente ou imutável, ou então eu preciso tomar posse dele. Então, na listagem 13.4, a gente define uma closure que captura uma referência imutável ao vetor chamado list, porque ele precisa apenas de uma referência imutável para printar o valor. Então, declara uma lista, né? Ele printa aqui, ó, antes de definir a closure, né? Ele vai printar a lista. Depois ele declara uma closure, né, como uma variável chamada onlyBorrows, né, apenas empresta, que é uma função que apenas printa também uma lista, só que ele diz que ele está printando de dentro da closure. Aí depois ele printa de novo a lista antes de chamar a closure, mas depois de defini-la, aí ele chama a closure e por último ele imprime mais uma vez a lista, né? Então, essa onlyBorrows, ela não precisa de um empréstimo mutável e nem de tomar posse dela, porque ela basicamente lê o vetor, ela não faz nada com o vetor. Então, tudo que ela precisa é de um empréstimo mutável. Então, esse exemplo também ilustra como a variável pode se ligar à definição da closure e a gente pode mais tarde chamar a closure, por exemplo, ao usar o nome da variável entre parênteses, como se ela fosse uma função, né? Assim como em outras linguagens, né, que você define funções anônimas, né? Acaba que ela deixa de ser anônima, né, porque ela tem um nome agora. Então, por que a gente definiu múltiplas referências imutáveis à lista ao mesmo tempo? A lista ainda é acessível do código antes da definição da closure e depois da definição da closure, mas antes da closure ela é chamada e depois da closure ela é chamada. Esse código compila normal e printa lá, before defining closure, mostra lá, 1, 2, 3, before defining closure, né, before calling closure, from closure, né, que é aqui, que ele imprime isso aqui, a lista de novo, 1, 2, 3, e mais uma vez depois. Agora na listagem 13.5 a gente vai mudar o corpo dessa closure para que ele adicione um elemento no vetor, né, nesse list aqui. Ou seja, agora a closure vai capturar uma referência mutável dessa lista. Para isso, né, como a lista vai mudar, a gente tem que declarar ela como mutável, né, uma lista mutável agora. Antes de definir a closure, a gente imprime ela, a gente define a closure aqui, e o que essa closure faz? Ela adiciona o número 7 a essa lista, né, então ela vai ser uma lista com 1, 2, 3 e 7 depois. E aí a gente chama essa função,
vai adicionar o set e depois ela vai chamar de novo a closure e vai, vai printar de novo, né, depois da closure, mostrando os valores 1, 2, 3. Então mostra aqui, ó, before defining closure, 1, 2, 3. After calling closure, 1, 2, 3, set. Então note que não tem um print line entre a definição e a chamada do borrows multiply, que é aqui, ó. A gente definiu ela aqui e chamou ela aqui. Não tem um print line da mesma maneira que tinha aqui. Isso porque quando o borrows multiply é definido, né, ela vai capturar uma referência mutável à lista. Então, a partir desse ponto aqui, a partir desse ponto aqui, desse final dessa linha, existe então um empréstimo mutável para dentro dessa lista aqui. E aí a gente não pode, né, fazer empréstimos mutáveis e imutáveis ao mesmo tempo para o mesmo objeto, como a gente viu anteriormente. Então, quando o borrows multiply é definido, a gente captura essa referência mutável na lista, a gente não usa o closure de novo depois que o closure é chamado. Então, o empréstimo mutável termina. Por isso que a partir daqui a gente consegue de novo imprimir ela. Ou seja, a partir do final aqui e até aqui, a posse, né, não a posse, né, o objeto está emprestado para esse contexto. Então a gente não pode usar ele, né? Não pode ter uma referência mutável e imutável ao mesmo tempo, o mesmo objeto. Então, entre a definição da closure e a chamada da closure, né, esse empréstimo imutável não é permitido porque nenhum outro empréstimo é permitido se existe um empréstimo mutável. Tá? Isso é das garantias de segurança que o Borrow Checker faz, como a gente viu anteriormente. Então, se você tentar adicionar um print line aqui, você vê o erro que acontece. Então, vamos fazer isso aqui. Vou copiar esse código aqui. Se eu chamar assim, ele faz lá, before calling closure, after calling closure, beleza. Se eu tentar fazer um print aqui, line, antes de chamar a closure, before calling closure, o que é a lista? Vírgula. Ele até, olha que legal, instalei uma extensão de Rust que ele já até me avisou que vai dar erro aqui. Ó. Cannot borrow list as immutable because is also borrow as mutable. Não pode emprestar o borrow como imutável porque já existe ele já está emprestado. Né? Você não empresta alguma coisa duas vezes. Né? O build, só para mostrar, né? É o mesmo erro aqui. O própria extensãozinha aqui do VS Code já mostrou esse erro. Lá. Ele diz onde que ocorre esse borrow mutável. Foi aqui na linha 7. Aqui, quando eu defini a closure, ele emprestou esse objeto, né, essa parte de memória aqui, para o contexto daqui de dentro. Então, ele fala, o empréstimo mutável aconteceu aqui. E o empréstimo imutável está acontecendo aqui. Você está tentando fazer aqui na linha 9, o que não é permitido. Né? E depois que ele chama o borrows multiply, ele já não precisa mais ele já devolve o empréstimo, porque já acabou o uso dela. Se eu tentar chamar de novo o borrow multiply aqui, depois, na segunda vez, veja que ele adiciona de novo o erro aqui. Por quê? Agora o borrow checker viu que esse borrow multiply precisa manter esse empréstimo até a linha 11. Então, enquanto eu estiver na linha 11, não posso fazer outro empréstimo. Certo? Então, isso aqui é para vocês que entendam como que é feita o empréstimo das variáveis do contexto para dentro da closure. Bom, isso aqui eu acabei de ler. Então, se você quer forçar a closure para tomar posse do valor que ela usa no seu ambiente, mesmo se o corpo da closure não estritamente precise dessa posse, você pode fazer isso, né, mover. Você pode usar, inclusive, a move keyword, né, a palavra reservada move, antes da lista de parâmetros. Essa técnica é muito útil quando passando uma closure para uma nova thread,
para mover dados de maneira que a nova thread tome posse. Isso é legal para manter a posse desse dado só na thread, né? A maioria das vezes a gente não precisa ficar compartilhando memórias entre threads. A não ser que precise, existem outras maneiras, né, de fazer isso. E o legal é que o borrow checker, o compilador do Rust, já te impede de fazer essa cagada. Então, a gente vai discutir threads e por que que você iria querer usar elas em detalhes, né, no capítulo 16, quando a gente falar sobre concorrência, mas por enquanto vamos rapidamente explorar, spawnar uma nova thread usando uma closure que precisa da move keyword, né, que precisa dessa palavra move para tomar posse. Né. Na listagem 3.6, mostra isso. Na listagem 3.6 mostra a listagem 13.4 modificada para printar o vetor em uma nova thread ao invés da thread principal. Né? Então, ele puxa a thread aqui para dentro, declara o vetor, mostra como é esse vetor antes, né, de chamar a thread, e ele inicia uma thread separada, né, a qual toma esse empréstimo não, desculpa, ele toma posse desse endereço de memória aqui, desse list, e aí a partir daqui essa variável pertence a essa thread, ela não pertence mais à thread main. Então vamos fazer isso aqui, só para ver como é que é. Cargo run. Ó, ele chamou aqui e aqui. Se aqui fora eu tentar printar after defining closure, olha lá, ele já me dá um erro porque o borrow está tentando fazer um borrow de um valor movido, né? De um valor que não pertence, não. Isso não te pertence mais. Isso aqui não pertence mais a esse escopo da main. A main não tem mais a list. Se eu quisesse usar, poderia, por exemplo, fazer um clone dela antes de passar a posse dela, né? Então a gente spawnou uma nova thread, dando uma thread, uma closure para rodar como argumento. O corpo da closure imprime, né, essa lista. Na listagem 3.4, a closure apenas captura a lista usando uma referência imutável, porque essa é a menor quantidade de acesso necessário. Né? O compilador sempre vai usar isso, sempre vai tomar o menor número de empréstimos necessário. Né? Ele só precisa de um empréstimo imutável para imprimir. Nesse exemplo, mesmo que o corpo da closure precise apenas de uma referência imutável, a gente precisa de especificar que a lista deve mover para dentro da closure ao colocar essa palavra move no começo da closure. Se a thread principal performa mais operações antes de chamar o join, essa nova thread, a nova thread pode terminar antes do resto da função principal terminar, ou da função principal pode terminar antes. Né? Se a thread principal manter posse da lista, mas terminar antes, né, a nova thread então dropa a lista, a referência imutável nessa nova thread seria inválida. Então, portanto, o compilador requer que a lista seja movida para dentro do closure, dado essa nova thread, para que referências sejam válidas. Né? Então, se você tentar remover a move keyword de dentro da lista da main thread, depois da closure, né, ver qual que é o erro que vai ter. Então, se eu tentar chamar essa closure desse jeito, né, sem dar posse do vetor para a thread, ele fala o seguinte, ó, a closure pode outlive a current function, né? A closure pode viver mais tempo do que a função atual. Pode ser que essa thread viva, ou seja, demore mais tempo a terminar do que a thread main, a thread principal, né? Por isso que ela pede a posse dele, porque claro que, né, o compilador não é uma IA para saber que, né, ou um humano, né, para saber que nesse caso não vai acontecer, né? Mas se fosse numa thread em que várias coisas acontecessem, essa thread interna, sei lá, fizesse outros cálculos, né, enrolasse, enquanto essa outra thread aqui já acabou, essa thread aqui, ela, como a lista foi definida aqui dentro, a thread ela iria invalidar essa referência e ela iria terminar, mas fala, mas por que invalidaria? Porque isso é uma das regras de posse que a gente viu lá no comecinho, né?
um objeto ele só pode ter um dono por vez. Ele não pode ter dois donos aqui, por exemplo, aqui na main e lá dentro, né? Ele precisa ter só um dono. Então, por isso que eu uso o move aqui. Porque, porque agora eu tenho a garantia que a lista não vai ser inválida para dentro desse contexto aqui. Não importa o que aconteça aqui fora, essa thread demorando mais ou demorando menos, o objeto é dela, então ela nunca vai ter uma referência imutável a ela. Então isso já remove uma inteira classe de erros de segurança, inclusive, que são possíveis no C++, mas não no Rush, porque o próprio compilador já te impede de fazer um programa que tem esse problema. Né? Então, movendo valores capturados para fora das closures. Né? Então, uma vez que uma closure capturou uma referência ou capturou posse do valor do ambiente, onde a closure está definida, né? Portanto, afetando o que, se alguma coisa é movida para dentro da closure, o código do corpo da closure define o que acontece com as referências ou valores quando a closure é avaliada mais tarde, né? Portanto, afetando o que é movido para fora da closure, né? Que é retornado. O corpo de uma closure pode fazer qualquer uma das seguintes coisas, né? Ela pode mover um valor capturado para fora da closure, ou ela pode mutar, né, o valor capturado, ou então nem mover nem mutar o valor, só ler no caso, né? Ou então não capturar nada do ambiente, para começar, né? A maneira que a closure captura e lida com os valores do ambiente afeta quais traits, aquele conceito que a gente já estudou, que a closure implementa. E as traits são como as funções e structures podem especificar quais tipos de closures elas podem usar. Então, a closure vai automaticamente implementar um, dois ou três desses seguintes traits FN, né, traits de funções, de uma maneira aditiva, né, pode ir adicionando mais, dependendo de como a closure, o corpo da closure avalia. Né. Então, primeiro FN once, isso aqui é uma trait, aplica as closures que são chamadas uma vez apenas. Né? Então, quando você define uma closure que ela é chamada uma vez apenas, ela vai ter isso aqui. Então, todas as closures implementam pelo menos esse traço, porque todas as closures podem ser chamadas, né, pelo menos uma vez. Então, uma closure que move valores capturados fora de seu corpo vai apenas implementar fn once e nenhum dos outros traços fn, porque ela pode ser apenas chamada uma vez. Isso vai ficar mais claro mais para frente. O fn multi é um outro trait que aplica a closure que não moveu um valor capturado para fora do corpo, mas pode mutar o valor capturado. Essas closures podem ser chamadas mais de uma vez. Então, ela se aplica a closures que não move, ou seja, não toma posse de um objeto de memória, mas pode mutá-lo, né? Como aquele exemplo que a gente viu lá em cima, onde ela apenas adicionava um outro item numa lista. Né? E por último, o FN aplica-se a closures que não movem valores capturados para fora do seu corpo e não mutam valores capturados. Também closures que capturam nada do seu ambiente, né? Que são definidas em ambientes que não tem nada para ela capturar. Essas closures podem ser chamadas mais de uma vez sem mutar o ambiente. Por isso é importante, né, o que é importante em casos como chamar closures múltiplas vezes concorrentemente, né? Closures que são passadas para threads, então aplicam-se esse FN aqui. Então vamos ver a definição do unwrapper else, aquele método da option que a gente usou lá na listagem 13.1, é aquele método que retorna o sum do option ou então o nome. Né? Qual que é a definição dele? Ele é uma função pública, wrapper else, que recebe um f, né, um certo tipo f, chamado f minúsculo, e retorna um certo tipo t. Tal qual, o que é o f? É algo que implementa essa trait fn once e retorna o t, que é o tipo do option. Né? O option sempre tem um tipo, né? Como por exemplo aquele tipo lá que a gente viu era uma cor de uma camiseta. Né? Então ele vai receber uma função, tal qual essa função retorna algo daquele tipo. E é chamada uma vez apenas. Então, match self, né? Isso aqui a gente já sabe, né? O que ele faz. Né?
match self, se a option é alguma coisa, retorna essa coisa, se não, ela retorna a chamada dessa função que vai retornar essa outra coisa, desse tipo, né? Essa outra coisa desse mesmo tipo. Então lembre-se que o T é o tipo genérico representando o tipo do valor no sum, na variante sum de uma option, e esse tipo T também é o tipo de retorno do unwrapper else. O código que chama unwrapper else em uma option, por exemplo, vai receber uma string. De uma option de string vai receber uma string. Depois, note que unwrapper else tem o adicional tipo genérico f. O f é um tipo de um parâmetro chamado f minúsculo, que é uma closure que a gente provê quando chamando o unwrapper else. Então, lá em cima aqui, o unwrapper else aqui, ele recebe uma função. E essa função, obviamente, ela tem que retornar o mesmo tipo do user preference. O user preference é o quê? É uma option de shirt color. Então essa função mostStock tem que retornar um shirt color também. E o compilador vai garantir isso para a gente. Onde que eu estava aqui? O trait bound, né? Essa característica aqui especificada no tipo genérico fn-once que retorna um t, que significa que a função f, o tipo f, né? O tipo dessa função deve ser capaz de ser chamada uma vez, receber nenhum argumento e retornar um tipo t, como eu acabei de mostrar lá no caso em que retorna uma camisa, não, cor de camisa. Então, usando o fn-once na ligação dessa característica expressa que essa constraint, né, que essa restrição do unwrapper else não vai chamar o f mais de uma vez. No corpo do unwrapper else, a gente pode ver que se a option é sum, o f não vai ser chamado. E se a option é none, o f vai ser chamado uma vez. Porque todas as closures implementam f-once, unwrapper else aceita todos os três tipos de closure e pode ser flexível. Desculpa. Porque todas as closures implementam pelo menos o fn-once, pelo menos, né? Então, o unwrapper else pode aceitar todos os tipos de closure e é mais flexível. Ou seja, isso não... Porque às vezes ficou parecendo que eu não poderia definir a closure fora aqui, né? Então, vamos voltar ao exemplo primeiro lá, né? Ficou parecendo que eu não poderia transformar isso numa variável let, sei lá, myClosure igual tal, que é uma função que faz isso aqui, e passar aqui, né? Mas isso aqui pode, normal, porque toda closure implementa pelo menos o fn once. Se ela roda o fn é porque o fn once também é chamado, mas será que eu poderia chamar ela aqui antes, uma vez, e não fazer nada? Pode também, não faz diferença nenhuma. Ela não toma posse de nada, né? Também não faz nenhuma referência mutável lá dentro. Então, note que se o que você quer fazer não requer capturar o valor do ambiente, você pode usar o nome de uma função ao invés de uma closure quando a gente precisa de algo que implementa algum desses traços fn. Então, por exemplo, em uma option de um vetor, a gente poderia chamar o unwrapper else com um vec new para receber um novo vetor vazio se o valor for none, né? Quando você tiver uma option disso aqui, se ele for um none, o unwrapper else pode retornar simplesmente um vetor vazio do tipo t. O compilador automaticamente implementa qualquer uma dos traits aplicáveis da definição da função. Então, agora vamos olhar para a biblioteca padrão no método sortByKey, definido nas slices. A gente já viu o que é slice, né? Uma referência a um endereço de memória imutável, para ver como ele difere, endereço de memória não, uma string, né? Imutável. Para ver como ele difere do unwrapper else e por que o sortByKeys usa a trait fn-mut. Faz um empréstimo mutável, ao invés do fn-once para sua ligação de trait lá. A closure recebe um argumento na forma de uma referência, que é o item atual na slice sendo considerado e retorna o valor do tipo k, que pode ser ordenado.
vai ver no código. Essa função é útil quando você quer ordenar uma slice por um atributo em particular, né? Como o nome diz, né? Ordena por chave. Então, na listagem 3.7, a gente tem uma lista de retângulos e a gente usa o sort by aqui para ordenar pelo seu tamanho. Então, ele define aqui o retângulo, né? Tem a altura, largura e altura. Declara uma lista de retângulos, né? Cada um com sua largura e altura. Depois, ele chama esse sort by key na própria lista, passando uma closure que recebe um R, que é um retângulo, e retorna o tamanho desse retângulo. Né? E por último ele printa a lista. Né? Esse aqui é o propósito da sort by key, né, para ordenar. Então a gente supõe que ele vai ordenar do menor para o maior. Então o primeiro retângulo vai ser esse, com 3, depois o retângulo com 7, depois o retângulo com 10, beleza? Como deveria, né? A razão para o sort by key é definido para receber uma referência mutável é que ela chama a closure múltiplas vezes. E ela vai alterar esse vetor também, né? Esse vetor ele vai ser alterado, então tem que ter uma referência mutável, né? Porque antes o vetor era esse, agora ele é esse aqui, diferente. A closure R e R-with não captura, muta ou move qualquer coisa para fora do seu ambiente. Então ele atende aos requerimentos, né, do seu bound requer, dos seus requerimentos, né, do que ele precisa, né, para ser um FN multi, né. Ele não está mutando algo além do que ele mesmo aqui, do que a própria lista, né. Porque a lista, na verdade, ela pertence, ela não está capturando a lista aqui. A lista ela faz parte do próprio objeto em si, né. Eu não estou passando a lista para dentro da closure, é isso que ele quis dizer, com não captura, muta ou move nada de fora do seu ambiente, porque o ambiente só tem isso, só tem essa lista, né? E ela não move por quê? Porque o sort by key já tem ela lá dentro, né? Esse aqui faz parte da implementação do vetor. Em contraste, né, na listagem 13.8 mostra um exemplo de uma closure que implementa o FN once, mas porque ela move um valor para fora do seu ambiente, o compilador não deixa a gente usar essa closure com o sort by key, né? Então tem o mesmo retângulo lá, ele declara um outro vetor chamado operações, né, sort operations, vazio, né, vetor vazio. Depois chama declara uma outra variável, né, closure called. Esse vetor aqui pertence, essas duas variáveis pertencem a esse ambiente aqui, domain. E ele chama sort by key, passando uma closure que muta um objeto lá fora. Olha só, ela está chamando sort operations e puxando um valor para dentro desse sort operations. Ou seja, ele está fazendo um empréstimo mutável desse vetor sort operations aqui. Isso é uma maneira, não sei a tradução disso aqui, é uma maneira não boa, né, convolucionada que não funciona, de tentar contar o número de vezes que sort by keys chama a closure quando está fazendo uma listagem. Esse código tenta fazer isso contando closure, cara, eu coloco várias vezes closure called lá dentro, né? Contando, esse código tenta fazer isso, contando ao empurrar, né, ao adicionar o value, uma string, para dentro do sort operation, né, o empréstimo mutável. O closure faz esse captura e então move esse valor value lá para dentro, ele está movendo, tem isso também, né, esse value pertence a isso aqui, e ele está tentando passar a posse desse value para dentro desse vetor daqui. Ao transferir sua posse para dentro desse vetor. A closure, então, pode ser chamada uma vez. Tentar fazer uma segunda vez não vai funcionar porque o value não mais está no ambiente que ele está tentando ser colocado no sort operation. Ou seja, a segunda vez que for chamado sort by keys, o value já teria sido passado a posse dele para dentro do sort operations. Portanto, essa closure apenas implementa o FN once. Quando a gente tenta compilar esse código, a gente recebe esse erro de que o valor não pode ser movido para fora da closure, porque a closure deve implementar o FN multi. Tá esse erro aqui, olha lá. Quando a gente declara o valor, o value, né, closure called, a gente faz um move
O move ocorre aqui porque o valor do tipo string, que não implementa o copy trait, né? Você não pode fazer um copy de uma string aqui. Ou seja, esse valor pertence ao ambiente da main. Quando a gente chama o sort by key, ele está falando que aqui ele está movendo o value para dentro do sort operations, né? E que não dá para você fazer isso mais de uma vez, né? Então, ele sugere você clonar o value lá para dentro, né? Não que isso faça sentido, mas são mensagens genéricas do compilador. Então, esse erro aponta para a linha na closure, no corpo da closure, que move o value para fora do seu ambiente. Então, para consertar isso, a gente precisa mudar a maneira que do corpo da closure para que ele não mova os valores para fora do seu ambiente, mantendo um contador no ambiente e aumentando esse valor no corpo da closure. É uma maneira mais concisa de contar o número de vezes que essa closure é chamada, né? Então, a closure na listagem a seguir funciona com sort by keys porque ela apenas está capturando uma referência mutável de uma variável chamada número de sort operations, né? Um contador, e pode, então, portanto, ser chamada mais de uma vez. Então, o que ele fez de diferente? Ele declarou uma variável, um contador, e aqui dentro ele simplesmente incrementou esse contador. Ele não tentou mover o contador para fora do seu ambiente. Então, esse traço FN é importante quando definido ou usando funções ou tipos que fazem usos da closure. Na próxima sessão, a gente vai discutir os iteradores. Muitos iteradores recebem closures como argumentos. Então, esse aqui, por exemplo, é um, né? Então, para manter esses closures em detalhes na mente, a gente vai continuar no próximo vídeo, estudando closures em Rust. Então, é isso aí. Eu agradeço a todos que ficaram até aqui. Obrigado e até a próxima.